noite. Começa agora o seu JA com as principais notícias do estado. Aqui destaques de segurança, trânsito, saúde, comunidade e cultura. Confira o que preparamos para hoje. Polícia prende suspeitos de quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo. Viatura da Polícia Civil capota após bater em táxi. Maioria das empresas de caçamba está irregular na capital. 130 mil bebês devem tomar vacina contra sarampo em Minas Gerais. E ainda, diversão e risadas. Bate-papo JA mostra detalhes da peça Os Emergentes. Quatro integrantes de uma organização criminosa especializada no roubo de relógios de luxo foram presos pela Polícia Civil aqui em BH. Segundo as investigações, o grupo tinha ramificações no estado de São Paulo. As imagens mostram o momento em que o criminoso disfarçado de entregador estaciona a moto, espera a vítima sair do carro e corre para abordá-la. Ele pega o relógio, volta correndo e sai às pressas. Antônio de Pádua, Michel Oliveira, Lucas Cardoso, Thaís Almeida e João Vitor Souza faziam parte da quadrilha. Na ação, a Polícia Civil apreendeu um carro, 2 motos, relógios, joias, celulares e notebooks. Essa organização criminosa ela começou a ser investigada no início de janeiro, onde se houve e percebeu um acúmulo do roubos de Rolex na capital de Minas Gerais, que a gente não tinha até então esse histórico de Rolex. No mesmo dia, 2 ou 3 Rolex foram roubados na capital, o que chamou a atenção da Polícia Civil do estado de Minas Gerais. Os crimes aconteciam sempre aos finais de semana na região centro-sul da capital. Os bandidos visavam pessoas que estavam usando os relógios luxuosos, que custam em torno de R$40 mil. Depois de roubar, eles vendiam para outros criminosos da mesma organização, que moram em São Paulo. Haviam membros que iam para os melhores bares e restaurantes da capital mineira e a partir daí eles identificavam quais eram os Rolex originais e quais eram os Rolex falsificados ou também denominados de réplicas, E tinha um membro da organização criminosa específico para fazer essa leitura no pulso, das pretensas vítimas e indicar para os outros membros da organização que seguissem essas pessoas para posteriormente realizar o roubo em semáforos e nos locais próximos a casas, garagens de casa, residência, etc., quando eles iam desembarcar. Eles não subtraíam celulares, que também eram celulares de valores altos, as carteiras, as bolsas das mulheres, dessas pessoas. O interesse deles era justamente a subtração dos relógios para serem revendidos, porque já tinha um mercado específico em relação a isso. A Polícia Civil vai continuar com as investigações. E vale ressaltar que podem existir mais vítimas que ainda não registraram o boletim de ocorrência, que tenham sido vítimas dessa organização criminosa e peçamos a eles que, caso tenham sido vítimas, para nos auxiliar isso aí no registro dessas ocorrências. Uma viatura da Polícia Civil que transportava presos capotou após bater em um táxi na manhã de hoje no cruzamento das avenidas Olegário Maciel e Gonçalves Dias, no bairro de Lourdes, em BH. 4 carros se envolveram na batida, entre eles um táxi e uma viatura da Polícia Civil que fazia o transporte de 2 presos. Segundo o motorista do táxi, que por sorte não se feriu, o sinal estava aberto para ele e mesmo tendo escutado a sirene da viatura, não conseguiu frear. Eu estava vindo na Rio Grande do Sul aqui, o sinal verde para mim e tinha uma faixa ali onde está aquela viatura, estava liberado para eles voltar. Para eles virem seguir. Só que eu vi a sirene, eu tentei diminuir a velocidade, mas não consegui parar o carro e colidi com eles. Os policiais e os presos foram socorridos pelo SAMU. Eles sofreram ferimentos leves. A maioria das empresas que alugam caçambas para recolhimento de entulho em Belo Horizonte não está regularizada. A afirmação é do presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, que alega exigências absurdas e custos muito altos. Além disso, todos os caminhões caçamba que circulam no hipercentro da capital levam carga acima do peso permitido na região. Elas estão espalhadas por toda a cidade, mas não é simplesmente colocar a caçamba em qualquer lugar e pronto. A caçamba tem que estar na rua estacionada num local onde é possível estacionar um carro. Ela tem que estar devidamente pintada, com as faixas refletivas,
com o CNPJ da empresa, o número de telefone de contato e o número da licença municipal, que a gente chama de DML. O presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, Máquinas, Ferramentas e Serviços Afins explica que em Belo Horizonte existem 190 empresas de caçamba, mas poucas estão regulamentadas. As empresas não regularizam porque a exigência para regularização são absurdas, os custos são muito altos. Eu até me arriscaria a dizer que as normas são tão excessivas que elas induzem os empresários a trabalhar de maneira clandestina. Em 2017, o Sindilec encaminhou para a Câmara Municipal de BH um pedido para que fosse feita uma adequação no Código de Posturas Municipal para ajustar o tamanho das caçambas. O caminhão que pode circular no hipercentro de Belo Horizonte, ele tem a capacidade de carga nominal de 5 toneladas, no máximo. E é permitido caçamba de 5 metros cúbicos. Uma caçamba de 5 metros cúbicos gera um peso mínimo de 6 toneladas, ou seja, o caminhão circula com uma capacidade maior do que ele suporta. Na última segunda-feira, a psicóloga Ivanilda José Basílio Felisberto morreu na rua Professor Aníbal de Matos, no bairro Santo Antônio. O acidente foi causado por um caminhão caçamba. Laudos complementares vão dizer o que provocou esse acidente. Ricardo Maciel Pereira, de 57 anos, já está solto. O Ministério Público considerou que ele não tem antecedentes criminais, mais de 30 anos de profissão e residência fixa. O que eu posso dizer é que é uma empresa que está regulamentada e que tem um histórico de bons serviços prestados ao mercado da construção e de recolhimento de entulho em Belo Horizonte. Agora, fazer um juízo de valor, dizer para vocês o que aconteceu, eu prefiro me abster de responder e aguardar o laudo pericial. Moradores de Macacos, em Nova Lima, na região metropolitana de BH, vivem há 6 meses um clima de apreensão e insegurança desde que 2 barragens entraram em alerta para risco de rompimento. Eles denunciam o trânsito intenso de caminhões carregados de pedras que oferecem risco de acidentes, além de soltar muita poeira, que suja tudo e atrapalha a respiração. São muitos caminhões que sobem e descem a MG 060 todos os dias. Antônio tem há 10 anos um comércio na beira da estrada que dá acesso a Macacos. Está dando muito volume de caminhão, está embananando o trânsito, está parando tudo. Muito turista, os turistas ficam com medo de vir. 16 de fevereiro de 2019. Essa foi a primeira vez que a sirene tocou em Macacos. 27 de março, as sirenes foram disparadas pela segunda vez. Há 6 meses, as barragens B3 e B4 da Vale entraram em alerta para risco de rompimento. Desde então, tudo mudou por aqui, inclusive a estrada que dá acesso à localidade. É uma estrada muito estreita, mais estreita do que a estrada que dá acesso à BR-040 Macacos e não comporta caminhão. Para um caminhão fazer uma curva, a única forma é ele avançando na contramão. Então é assim, cada vez que a gente atravessa essa estrada, a cada curva que a gente passa é uma roleta russa. Se vier um caminhão, você está na água. Se não tiver, você sobrevive. Comigo aconteceu que eu estava descendo atrás de um caminhão. O que estava mais atrás começou a apitar, porque esse apito é quando ele perde o freio, e ele acho que não estava engrenado, porque ele passou por mim. Para ele passar por mim, ele entrou na contramão, porque se não tivesse entrado, eu teria empacotado entre 2 caminhões. Como os caminhões provocam lentidão no trânsito, os apressadinhos acabam não respeitando a sinalização. No dia 16 de agosto, um caminhão perdeu o freio. Bateu em um poste e depois tombou. Por pouco, o carro de Fabiane não foi atingido. Subindo a estrada, um caminhão desgovernado, em alta velocidade, não me atingiu, porque ele estava na contramão, porque eu tive um reflexo de acelerar o meu carro, subir no meio-fio, sentido a saída da estrada mesmo, e passar por milésimos de segundos. O volume de caminhões aumentou depois que a Vale iniciou a construção do dique de contenção das barragens B3 e B4. A obra impediria, em caso de rompimento, que a lama chegue ao Rio das Velhas. Ainda segundo a mineradora, todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para que o material chegue ao canteiro de obras, causando o menor impacto possível para a comunidade e aos turistas. Mas, segundo os moradores, a falta de informação e os transtornos causados pelos caminhões têm tirado o sossego de quem passa por aqui. Esse é o barulho que a gente tem constantemente
essa obra estava 24 horas por dia. Depois de muita briga, nós conseguimos que ela cesse às 10 horas da noite, às 22 horas. E tem o dia inteiro o sistema de SIGPARE, ou seja, atrasando a ida e a vinda de todo mundo que quer entrar e sair de Macacos. Acabou a tranquilidade de Macacos. Eu quero sair daqui por causa da minha saúde. A Vale ressaltou que adota todos os procedimentos de segurança nos caminhões, como controle de velocidade, inspeção dos freios, assim como faz a conscientização dos motoristas e até blitz com teste de bafômetro. E ainda diz que molha a via de acesso à estrada todos os dias para evitar a poeira. Vamos para uma pausa rapidinha, mas já estaremos de volta. Você vai saber detalhes sobre a vacinação contra o sarampo em Minas Gerais. O estado começou a imunizar hoje crianças com menos de 1 ano. Não saia daí! Minas Gerais começou hoje a vacinação de bebês contra o sarampo, uma doença altamente contagiosa. A dose 0, como está sendo chamada, é uma ação emergencial diante de surtos em outros estados. 130 mil crianças com idade entre 6 a 11 meses terão direito de receber a tríplice viral. Belo Horizonte não registrava casos de sarampo desde 1997. Este ano, uma criança de 1 ano que mora na capital foi contaminada pela doença. Em todo o estado de Minas Gerais, foram confirmados 4 casos de sarampo em 2019, incluindo de BH. A preocupação é que volte a ter surto da doença. Este infectologista explica como se proteger do vírus. A prevenção do sarampo é uma das coisas mais simples que existe, que é a vacina. Altamente eficaz, efeitos colaterais praticamente desprezíveis. A primeira dose, ela, no calendário oficial, né, ela ocorre aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses de idade. Pessoas que não foram vacinadas, né, que não foram vacinadas na infância ou não têm registro, perderam, devem tomar 2 doses da vacina com intervalo de 30 dias, se tiverem até 29 anos. Entre 29 anos e 49 anos, 1 dose da vacina. Agora, quem tem mais de 50 anos, em situações especiais pode se vacinar. Por exemplo, aqueles que trabalham na área de saúde é obrigatório. É uma doença altamente transmissível por contato, por secreções e por um contato tanto direto quanto indireto com as pessoas. Uma pessoa com sarampo que tosse num determinado ambiente, esse vírus fica em suspensão até 2 horas depois. Então a pessoa já saiu dali, mas o vírus continua e continua infectando as pessoas susceptíveis. É bom reforçar que a dose 0 não substitui as demais vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. Os pais que tiverem alguma dúvida podem procurar o posto de saúde mais próximo. A sexta-feira já está batendo na porta e a gente te conta agora como fica o tempo para todo o estado. Fique de olho no mapa. Céu parcialmente nublado com névoa úmida no Jequitinhonha. A possibilidade de chuva na região metropolitana. Tempo seco no norte do estado e nas demais regiões, céu nublado com chuva. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Perdigão, os termômetros devem variar entre 13 e 31 graus. Em Andradas, mínima de 5 e máxima de 25 graus. Em Barroso, mínima de 10 e máxima de 26. E em Ipatinga, mínima de 15 graus e máxima de 32. A sua participação no JA é sempre bem-vinda. E olha só, um morador enviou um vídeo pra gente e denuncia faixas de pedestres na rua Doutor Jefferson Oliveira, no bairro Santa Amélia, aqui em BH. Segundo ele, o local não recebe melhorias há tempos. Temos aqui essa faixa de pedestre que está muito ruim, os carros passam em alta velocidade. E aqui embaixo também, esquina com a Lei Marcos Rodrigues, tem outra faixa de pedestre que também está pior do que esta. Eu quero denunciar isso aí, contando com esse ótimo serviço dado por essa emissora, para que as autoridades venham cá e arrumem essas 2 faixas, porque é um lugar de travessia com um trânsito intenso de veículos.
Nós procuramos a BH Trans. A empresa informou que vai realizar uma vistoria no local para verificar o que precisa para a manutenção da sinalização. Quer ficar por dentro do que acontece em Minas e no mundo de uma forma rápida e fácil? Então baixe o aplicativo do Estado de Minas. São muitos recursos na tela do seu celular. Olha só, você vai receber notificações das principais notícias do dia. Vai também configurar o tamanho da fonte para uma leitura agradável. No aplicativo Estado de Minas, você tem informação e entretenimento. Não perca tempo e baixe logo o app. Se prepare para dar boas risadas, porque na volta do intervalo tem Caiete e Guilherme Oliveira no JA. Eles vão contar sobre a comédia teatral Os Emergentes, que será apresentada nesse fim de semana aqui em BH. Não perca, voltamos já já. Já imaginou dormir pobre e acordar milionário? Pois é isso que vive os personagens Valdirene e Edmar, interpretados pelos atores Caiete e Guilherme Oliveira. A peça Os Emergentes será apresentada nesse fim de semana em BH e promete uma comédia popular, leve e com boas risadas. E o bate-papo JA de hoje adianta um pouquinho do que você vai conferir na peça. Você é perigosa, você tá entendendo, Valdirene? Minha filha, eu vou repetir em inglês. Você é perigosa, tá entendendo, querida? Perigoso é você. Eu queria que vocês me contassem a história da peça. Olha só, Os Emergentes conta a história de um casal da periferia, bem pobrezinho, que deve todo mundo. Gente, eles devem todo mundo, não é isso, Gui? Os Emergentes é uma comédia muito leve, muito popular. Depois desse sucesso adquirido com Guarapari, né, Cacá? A gente volta com uma outra pegada popular, gostosa, descontraída, pra toda a família. Um espetáculo delicioso. E aí, o que acontece com ele? É o Edmar e a Valdirene. Eles ganham na Mega Sena. A Mega Sena dá virada, aquela que o Brasil inteiro joga. Eles ganham essa bolada. E aí, assim, a vida se transforma só em confusão. Uma confusão boa, né? É, uma confusão boa. E o mais legal é que eles ficam milionários sem perder a essência, trabalhando sempre com humildade. Edmar, querido, eu vou te falar só uma vez. Você sabe o que é arte? Isso é arte, meu filho. E não vem falar do meu Romero Brito, não, tá? E Romero Brito, minha filha, você pega uns quadros desses aí, coloca essas porcariadas. E é só pegar um X aqui, ó, e fazer um negócio bacana, tá entendendo? Deixa de ser ridículo, meu amor. Você dá uma cabeça de goiaba. É pra gente esquecer os problemas mesmo, viu? Chega de coração aberto, larga tudo lá fora. Vamos sorrir, meu amor, porque sorrir faz bem pra alma, é ou não é, Gui? É isso aí, gente. Se você tá sem dinheiro, não tem um troquinho pra poder comprar o ingresso, os ingressos eles estão sendo vendidos a preço super popular. Então vale muito a pena conferir a nossa estreia nacional. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Simpla e no valteatromg.com.br. Então venha, gente, venha assistir Os Emergentes. A gente espera vocês. A peça Os Emergentes será apresentada no Teatro SESI Minas, que fica na rua Padre Marinho, número 60, no Santa Efigênia, aqui em BH, nesse sábado às 9 horas da noite. No domingo, às 7 da noite. Ingressos podem ser comprados por R$ 44,00 inteira e R$ 22,00 meia. A sua participação aqui no JA é sempre bem-vinda. Você pode sugerir temas para reportagens, fazer denúncias e ainda enviar fotos e vídeos contando algum caso. O nosso WhatsApp está à sua disposição. O número é o 98814-1360, o DDD é o 31. Salve esse número e divulguem seus contatos. Vamos dar voz aos moradores que precisam ser ouvidos. O JA desta quinta-feira termina por aqui. Obrigada pela companhia e audiência. Amanhã estaremos juntos de novo a partir de 7h15 da noite. Tchau, tchau.